Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Reencarnado como vilão de Konoha. Parte 12, capítulo 154. Um pátio isolado em Konoha. Esta era a pequena residência que a Raiz havia providenciado para Jiraiya. Hahaha. Você perdeu. Ao se aproximarem da entrada, a risada sonora de Jiraiya ecoou pelo pátio, acompanhada pelas risadinhas divertidas das mulheres. Kabuto bateu na porta e em pouco tempo ela se abriu. Jiraiya, com o rosto levemente corado pela embriaguez, iluminou-se ao ver o visitante. A ancião dançou. Seguindo Jiraiya para dentro, eles entraram na sala. 3 mulheres estavam ajoelhadas junto a uma mesa baixa. Ao verem os convidados, fizeram uma reverência respeitosa. Cada uma delas tinha uma figura voluptuosa, exalando um charme maduro. Uma delas ajeitou discretamente o kimono solto, ainda sob o efeito do que quer que tivesse acontecido momentos antes, deixando claro que beber não tinha sido a única atividade delas. Atrás deles, Yuga Uzuki franziu os lábios em desagrado. Nos últimos 2 meses, sua opinião sobre Jiraiya havia despencado. Embora essas mulheres tivessem sido escolhidas a dedo sob as ordens de Danzou, Jiraiya as aceitou sem hesitar. Em apenas 2 meses, ele já tinha 3 esposas. O lendário Sunny? Mais parecia um mulherengo insaciável. Pode ir agora, disse Jiraiya, acenando com a mão com a autoridade de um chefe de família. As 3 mulheres fizeram uma nova reverência antes de saírem graciosamente da sala. Kabuto e Yugao também se retiraram, deixando apenas Jiraiya e Danzou sozinhos. O olhar de Jiraiya se tornou mais penetrante, e ele esboçou um sorriso ligeiramente constrangido. Ele tinha plena consciência de que os últimos 2 meses haviam sido um tanto excessivos, mas as mulheres que a Raiz lhe apresentará eram simplesmente irresistíveis. Cada uma era deslumbrante, com curvas que rivalizavam até mesmo com as de Tsunade. Mais importante ainda, eram gentis e atenciosas, personificando o ideal. Era impossível recusá-las. Esses últimos dias tinham sido um verdadeiro paraíso. Ele até mesmo negligenciara seu hábito habitual de reunir material para seus romances. Danzou, sendo um ser humano como ele, não se surpreendeu que Jiraiya estivesse se entregando a esses prazeres. Afinal, ele próprio vinha reprimindo seus desejos há anos. Já que você se casou, trate bem suas esposas. E pare de espiar mulheres na rua. Essas 3 mulheres não foram encontradas apenas em Konoha. Elas foram selecionadas de toda a Terra do Fogo. Embora não possuíssem status ou linhagem nobre, Danzou acreditava que isso as tornava mais adequadas para Jiraiya do que alguém como Tsunade. Por sua vez, as mulheres estavam mais do que dispostas a servir um dos lendários Sunny, fazendo de tudo para agradá-lo. Sem mencionar que eles proporcionaram a Jiraiya um nível de pesquisa prática que beneficiaria muito sua escrita, algo que Tsunade jamais permitiria. Vou me ausentar da vila por um tempo, continuou Danzou, trazendo a conversa de volta a assuntos sérios. Fiquem de olho nas coisas enquanto eu estiver fora. E não se esqueçam do Naruto. A expressão de Jiraiya também ficou séria. Um sorriso caloroso se espalhou por seu rosto. Eu já o aceitei como meu aluno. Aquele garoto é um gênio, sem dúvida. Afinal, ele é filho do Minato. Um gênio? Danzou ponderou. Será por causa de sua habilidade de absorver o chakra da raposa de 9 caudas? Parece que realmente alterei o curso dos acontecimentos. Muito bem, não vou te atrapalhar mais, disse Danzou, virando-se para sair. Ah, e parabéns, você vai ser pai. Talvez queira começar a pensar em um sobrenome para o seu filho. O sorriso de Jiraiya tornou-se incontrolável, pois ele claramente já sabia disso há algum tempo. Danzou, por outro lado, não compartilhou da alegria. Em uma rua deserta, Danzou se virou para as 2 figuras que o seguiam e perguntou indiferentemente. Kabuto, você acredita na ideologia da Raiz? Este é o meu caminho, meu senhor. Danzou conseguia sentir a convicção inabalável na alma de Kabuto. E você me reconhece. Sempre seguirei seus passos. Danzou podia sentir a lealdade inabalável na essência de Kabuto. Enquanto isso, a mascarada Yuga Uzuki tremia levemente, uma intensa onda emocional percorrendo seu corpo. Era como se ela quisesse responder primeiro. Danzou assentiu com a cabeça. Ótimo. Sempre posso confiar em vocês 2. Ao retornar à base subterrânea da Raiz, Danzou mal havia se sentado quando uma presença familiar chegou. Meu senhor. Yakushi Nono entrou ao receber a notícia de seu retorno. Os 2 guardas que estavam por perto recuaram discretamente, deixando-os sozinhos. Como estão os preparativos? Perguntou Danzou. Localizarmos o local, mas as técnicas de selagem estão se mostrando problemáticas. Pode levar mais alguns dias. Danzou assentiu com a cabeça. Tudo bem. Você está se sentindo perturbado? Perguntou Nono, aparentemente percebendo a mudança em seu comportamento. Danzou ficou momentaneamente surpreso. Eu consigo sentir isso. Sem hesitar, Nono se posicionou atrás dele, colocando as mãos delicadamente em suas têmporas e iniciando uma massagem lenta e suave. Você não precisa suportar tudo sozinho. Isso nos faz sentir inúteis. Suas palavras, proferidas em um tom calmo e gentil, carregavam um peso reconfortante que se dissipou em sua mente. Danzou fechou os olhos, permitindo-se um momento de relaxamento antes de falar novamente. Então dê à luz meu filho. Por um instante, as mãos de Nono congelaram. Então ela retomou sua suave massagem. Certo. Quando você voltar, ela respondeu, com a mesma serenidade e compostura de sempre. Danzou não conseguia discernir se as palavras dela eram fruto de um desejo genuíno ou simplesmente porque ele era seu superior. Sua alma estava tranquila, sem qualquer vestígio de turbulência emocional. Ela não rejeitou, mas Danzou não podia afirmar com certeza se ela realmente nutria sentimentos por ele. Ainda assim, a ideia de ela o deixar ou envelhecer sozinha era algo que ele se recusava a aceitar. Danzou tinha um forte apego a essa mulher, um sentimento de possessividade, um sentimento que só poderia ser descrito como amor. Ela pertencia a ele e somente a ele. Capítulo 155. Certo dia, um visitante inesperado chegou à sede da Raiz. Lord Danzou. Diante dele estava Mitarashi Anko com uma aparência um tanto abatida, mas mantendo um nível incomum de respeito. O que você precisa de mim? Por favor, me ajude a encontrar Kurenai. A imagem de Yui Kurenai passou rapidamente pela mente de Danzou. Kurenai? O que aconteceu com ela? Ela desapareceu. Pouco tempo depois da morte do 3º Hokage, ela sumiu durante uma missão fora da vila. Ouvi dizer que a Raiz tem a melhor rede de inteligência. Por favor, Lord Danzou, ajude-me a encontrá-la.
Anko olhou para ele com uma expressão suplicante. Essa era sua última esperança. A aldeia investigou durante um mês antes de desistir, chegando mesmo a suspeitar que Kurenai tivesse desertado. Danzou rapidamente obteve informações sobre Kurenai. Ao folhear os arquivos, ele percebeu que a última pessoa suspeita com quem ela havia entrado em contato era Sarutobi Azuma. O relatório afirmava explicitamente que após o funeral do terceiro Hokage, Azuma havia deixado a vila sem apresentar quaisquer solicitações ou relatórios. Danzou tinha conhecimento da partida de Azuma na época, mas não o classificou como um ninja renegado. Agora, considerando o desaparecimento de Kurenai, combinado com o que ele sabia da linha do tempo original, será que os dois fugiram juntos? O relatório parecia sugerir o mesmo, observando que Azuma e Kurenai tinham um envolvimento romântico. Anko terminou de ler o relatório, seus olhos corando levemente enquanto ela balançava a cabeça. Isso é impossível. Eles ainda não estavam nesse ponto. Kurenai jamais trairia a aldeia por ele. Vou pedir para a Raiz procurá-la. Se houver alguma novidade, você será informado imediatamente. Obrigado, Danzou-sama. Após a saída de Anko, Danzou suspirou interiormente. Se não se tratava de uma fuga romântica, as chances de sobrevivência eram mínimas. O mundo ninja, que aparentava ser pacífico na superfície, estava longe de ser tão tranquilo quanto parecia. Numa floresta na região leste da Terra do Fogo, numa área rebaixada onde riachos convergiam para uma pequena cachoeira, Danzou-sama, o selo foi removido. O perímetro está assegurado pelo segundo, terceiro e sexto esquadrões da Raiz. Muito bem. Danzou pisou na superfície da água, onde uma barreira transparente havia se formado, e desceu direto para as profundezas. A piscina, com não mais de 10 metros de diâmetro, tinha uma profundidade impressionante de 100 metros. Na parte mais baixa, uma laje de pedra coberta de antigas e intrincadas inscrições emitia tênues flutuações espaciais. Os olhos de Danzou brilharam. Era isso. Ficava a menos de 50 quilômetros das terras ancestrais do clã Hyuga. Ao aterrissar, seus olhos se fecharam e as runas ao redor começaram a se iluminar uma a uma. Encontrei. A água escura brilhou quando as lajes de pedra se ativaram. O espaço ao seu redor se distorceu. Quando Danzou abriu os olhos novamente, ele não estava mais debaixo d'água. Ele agora se encontrava em uma plataforma de pedra em um vale aberto e desolado. Sem vegetação. Sem sinais de vida. Apenas escombros sem fim. Sob a penumbra, tudo parecia sombrio e silencioso. Ele tinha vindo ao lugar certo. Os sentidos de Danzou se aguçaram. A 200 quilômetros de distância, ele detectou uma flutuação de chakra que ressoava com a sua própria. Parecia um pouco com uma besta com cauda, mas diferente. Num instante, a figura solitária de Danzou cruzou rapidamente a superfície árida da lua. De repente, ele pressentiu que uma batalha estava acontecendo. Ao longe, 6 figuras, vestidas com roupas de estilo antigo, perseguiam um homem e uma mulher. A única coisa que todos eles tinham em comum: Byakugan. Como Danzou havia bloqueado o caminho deles sem saber, tanto os perseguidores quanto o casal em fuga pararam. O homem e a mulher, que pareciam ser um casal, observavam Danzou e seus perseguidores com cautela, sacando suas armas em preparação para uma luta. Então, seus olhos. Um dos perseguidores exclamou boquiaberto, como se tivesse percebido algo incrível. Os olhos comuns de Danzou foram subitamente cobertos por um padrão belo e intrincado. De repente, os 6 perseguidores baixaram a guarda. Suas armas escorregaram de suas mãos enquanto permaneciam imóveis paralisados. Onde estou? As ruínas do sul. Qual é a situação na Lua? Por que vocês estão perseguindo-os? Nossa família principal levou a melhor. Não demorará muito para que a família secundária seja completamente subjugada. O líder da família secundária reuniu todos os seus membros e está organizando um contra-ataque. À medida que as respostas hesitantes chegavam uma a uma, Danzou franziu a testa. A família principal e a família secundária estavam envolvidas em uma amarga guerra civil, que agora chegava à sua fase final. A intensidade da batalha não foi menor do que a das guerras entre as 5 grandes nações ninjas. Após obter as informações necessárias, Danzou optou por não os ferir. Em vez disso, apagou partes de suas memórias antes de seguir seu caminho. A sobrevivência dos fugitivos dependeria da sorte. Do ponto de vista de Danzou, parecia que a endogamia havia afetado os descendentes de Amura de várias maneiras. Suas mentes eram irracionalmente extremistas. Eles estavam dispostos a exterminar seus próprios parentes, apenas por causa de diferenças ideológicas. E a parte mais ridícula, a discordância inicial deles nem era sobre eles mesmos, era sobre como lidar com o mundo ninja. Que bagunça! Durante sua viagem, Danzou se deparou com vários outros confrontos entre as duas facções. Ele os ignorou a todos, seguindo em direção ao seu alvo, o santuário de Amura. Após um dia e uma noite de viagem ininterrupta, ele finalmente chegou. Diante dele erguia-se um santuário majestoso, um contraste marcante com a paisagem desolada que o rodeava. A ressonância incomum dos chakras se intensificou. O que ele procurava estava lá dentro. Este lugar não deveria ser fortemente vigiado? Parecia que algo estava bloqueando sua percepção. Ele não conseguia sentir claramente o que havia lá dentro. Mantendo um alto nível de vigilância, Danzou infiltrou-se lentamente no santuário. Capítulo 156. Um templo construído com um tipo único de pedra emitia um brilho tênue de seu interior. Assim que entraram, depararam-se com vários cadáveres, todos vestindo uniformes idênticos, evidentemente os guardas do templo. Danzou imediatamente aumentou sua vigilância. Em silêncio, ele caminhou em direção ao salão principal. Os ancestrais estão me respondendo. Haha, inclua mais alguns. Patriarca, já sacrificamos todos os que reunimos desta vez. Até os olhos de Ishiro e Jiro foram levados. Será que isso realmente vai funcionar? A voz carregava um toque de dúvida e hesitação. Desta vez, mais da metade dos olhos de seu clã foram oferecidos, incluindo os dos 2 indivíduos mais talentosos e com a linhagem mais forte. Vai funcionar. Os olhos dos ancestrais estão me observando. Eu posso sentir. Eles anseiam pela destruição. Reúna mais olhos de nossos parentes. Escondido nas sombras, o olhar de Danzou foi imediatamente atraído por um olho colossal, circundado por runas metálicas e irradiando um brilho amarelo. O Tenseigan, o olho da destruição de Otsutsuki Amura. Abaixo da grande escadaria, 2 membros do clã Otsutsuki jaziam em agonia, com sangue escorrendo das órbitas oculares enquanto se contorciam e gritavam de dor. Danzou podia sentir uma força inexplicável que os conectava ao enorme Tenseigan acima. Ao mesmo tempo, o Tenseigan estava drenando constantemente seu sangue e chakra. Isso explicava a agonia deles. Uma vez concluído o processo, eles não sobreviveriam por muito tempo. Um arrepio repentino percorreu a espinha de Danzou. Quem está aí?
A voz do patriarca ecoou. O último membro restante do clã Otsutsuki assumiu uma postura defensiva, examinando os arredores com cautela. O olhar de Danzou permaneceu fixo no enorme Tenseiga acima. O olho estava vivo, e o encarava diretamente. Ali, o patriarca apontou com seu cajado, e um guarda próximo fez um gesto com o braço. Uma lâmina de chakra cortou o ar, forçando Danzou a se revelar. No instante em que ele apareceu, uma figura avançou contra ele, com chakra pulsando ao redor de seu punho cerrado. Bum! O ataque possuía velocidade e força comparáveis às do quarto Raikage, e utilizava chakra não elemental. Danzou sentiu o braço arder. O chakra não era apenas energia, corroía a carne ao contato. A batalha entre eles se desenrolou em ritmo vertiginoso. Bang! Bang! Ao contrário do estilo de combate focado do clã Hyuga, as técnicas deste oponente eram muito mais complexas. Bloqueando uma saraivada implacável de ataques, Danzou agarrou o braço do oponente, encarando o olhar chocado do Otsutsuki. O Doujutsu, domínio da mente celestial, o Otsutsuki, que momentos antes atacava ferozmente, de repente desabou sem vida. Danzou, com seu Sharingan ativado, voltou seu olhar para o enorme olho acima. A sensação de estar sendo observado só havia se intensificado. Quem é você? Você não é da família principal. A voz do patriarca ressoou em descrença. Danzou não se deu ao trabalho de responder. As ações daquele homem eram pura loucura. Seus olhos giravam, formando padrões intrincados. Doujutsu, Tenshin, quem é você? O que está fazendo comigo? Gritou o patriarca aterrorizado. No entanto, foi Danzou quem ficou surpreso. Seu Doujutsu, sua maior arma, havia falhado. O enorme Tenseiga atrás do patriarca o havia neutralizado. Ele já havia começado a extrair a alma do homem, mas o gigante Tenseiga a puxou de volta à força. Agora seu olhar estava fixo em Danzou, repleto de hostilidade. Você é do mundo ninja. Como ousa pisar na lua? Você é a fonte de toda a calamidade. Sua expressão se contorceu em loucura quando, de repente, arrancou o próprio olho. Os lábios de Danzou se contraíram ao ver a hostilidade desvairada do patriarca. Seu rancor era completamente irracional. No entanto, a sensação sinistra que se intensificava em torno do homem não emanava apenas dele, mas do enorme Tenseiga atrás dele. No instante em que ele lançou seu olhar para o Tenseiga, uma onda de perigo percorreu o ar. O patriarca ergueu seu cajado, apontando diretamente para Danzou. Ancestral. Mátio. Danzou havia previsto a jogada? Liberação de vento. Shuriken. O Shuriken impulsionado pelo vento voou em direção ao ancião enlouquecido. Ao mesmo tempo, Danzou ativou sua técnica de cintilação corporal, desaparecendo do templo num instante. Mesmo depois de sair, a sensação de estar sendo vigiado não desapareceu. Marcas negras se espalharam por seu rosto quando ele entrou instantaneamente no modo sábio. A ameaça que emanava do templo só aumentava. Suzano. Uma figura esquelética colossal de cor azul tomou forma, ganhando rapidamente músculos, armadura e um escudo. As mãos de Danzou formaram selos na velocidade da luz. Liberação de madeira. Técnica do escudo. Um enorme escudo de madeira, adornado com entalhes monstruosos, ergueu-se do chão, envolvendo Suzano. Todo o templo irrompeu em uma luz ofuscante. As pedras que compunham a estrutura começaram a flutuar e em seguida se desintegraram em pó. Um feixe de luz prateada irrompeu, atravessando o templo. O brilho prateado riscou a superfície da lua como uma estrela cadente antes de desaparecer na vasta extensão do espaço. No alto de uma torre na Terra da Chuva, Nagato ergueu a cabeça, contemplando a lua. Aquela luz. Em uma densa floresta, Setsu emergiu de uma árvore, seu rosto preto e branco contorcido em inquietação. A presença de Amura. Como isso é possível? Capítulo 157. Ao chegar à plataforma de teletransporte na Lua, Danzou cambaleou ligeiramente ao emergir da passagem espacial. Sacudindo a poeira das roupas, ele voltou a olhar para a luz prateada distante que iluminava o céu. Um poder verdadeiramente impressionante. Suas habilidades sensoriais confirmaram que todos os marcadores do deus voador do trovão que ele havia colocado do lado de fora do templo foram apagados pela luz. À medida que o brilho prateado se dissipava, uma enorme fenda apareceu na superfície da Lua. Quando Danzou retornou em velocidade máxima, o templo e tudo ao seu redor haviam sido completamente apagados, deixando para trás uma cratera que se estendia por quilômetros. Ao longe, ecos estrondosos ressoavam pelo ar. Danzou seguiu as vibrações persistentes em sua percepção e rapidamente encontrou a fonte. Flutuando no céu estava o Tenseigan, sua luz brilhante varrendo o campo de batalha, eliminando inimigos com facilidade. O chefe do clã da família secundária, aquele que a controlava, havia sofrido uma transformação chocante. Seus cabelos, outrora brancos como a neve, haviam definhado, sua pele enrugada como a de uma árvore antiga, e seu corpo frágil tremia. A órbita vazia onde antes havia um olho tornava sua aparência ainda mais perturbadora. Ao seu redor estavam mais de uma dúzia de membros da família secundária, protegendo de perto, incluindo o casal que Danzou havia encontrado anteriormente. Ao redor deles, centenas de membros da família principal avançavam cautelosamente numa tentativa de assumir o controle. Todos os ataques de longo alcance que eles lançavam, técnicas semelhantes à palma de vácuo dos 8 trigramas, eram absorvidos sem esforço pelo Tenseigan. Mesmo aqueles que conseguiam se aproximar tinham seu chakra drenado rapidamente, ficando impotentes em um instante. Um equilíbrio perfeito entre ataque e defesa, praticamente invencível. Seu desgraçado, como ousa profanar nossos ancestrais? Você já deveria ter sido executado há muito tempo. Esta é a vontade dos ancestrais. Os ancestrais me escolheram. Só eu posso liderar o clã Otsutsuki. A voz do chefe da família secundária tremia de fervor enquanto ele erguia seu cajado e apontava para a família principal que se aproximava. O Tenseigan brilhou mais uma vez, liberando outro raio de energia devastador. Dezenas de guerreiros Otsutsuki desapareceram num instante, reduzidos a nada além de uma cratera repleta de alguns restos de carne espalhados. Embora mais fraca do que a explosão que quase obliterou Danzou, ainda era mais do que suficiente para aniquilar um lutador de nível Kage comum. O homem de meia-idade que acabará de gritar voltou seus olhos injetados de sangue para o chefe da família secundária, com uma expressão de pura e fervilhante raiva. Você merece morrer. Não permitiremos que leve as relíquias dos ancestrais consigo hoje. O chefe da família secundária fincou seu cajado no chão, ofegando pesadamente enquanto observava os guerreiros da família principal se aproximarem novamente.
Olhando para seus guardas leais que ainda permaneciam ao seu lado, murmurou algo para si mesmo. Chegou a hora de todos vocês oferecerem suas forças aos ancestrais. Ele endireitou a postura e bateu levemente o cajado no chão. Os 12 membros da família secundária que o cercavam mal tiveram tempo de processar suas palavras antes que seus corpos se contorcessem. Fluxos visíveis de chakra e força vital emanaram deles, sua vitalidade se esvaindo rapidamente, contudo, seus olhos brilharam ainda mais. Como frutos maduros, seus olhos se desprenderam de seus corpos sem vida, flutuando em direção ao Tenseigan e se fundindo a ele. Seus cadáveres ressecados desabaram aos pés do chefe da família secundária. Os guerreiros da família principal que avançavam pararam abruptamente em choque. Até mesmo eles sentiram um arrepio profundo ao verem a cena. O velho tinha perdido a cabeça. Isto é o poder dos nossos ancestrais. O chefe da família secundária abriu os braços, o rosto contorcido pela loucura. Recuem. Retirem-se rapidamente. O colossal Tenseigan pulsava como um coração vivo, emitindo ondas de energia que se espalhavam pelo campo de batalha. Qualquer pessoa atingida pelo campo em expansão definhava instantaneamente, transformando-se em cascas vazias e caindo sem vida no chão. Ao contrário dos membros da família secundária sacrificados, porém, seus olhos não se fundiram com o Tenseigan. Ah! Socorro! Corra! Fuja! O campo de batalha mergulhou no caos. Os membros da família principal caíram como trigo colhido, abatidos em círculos cada vez maiores ao redor do olho brilhante. Apenas algumas dezenas de figuras conseguiram fugir para além do seu alcance, recuando com expressões de terror persistente. Ha ha ha! Ha ha ha! Ao ver os resultados de seu ataque, o chefe da família secundária irrompeu em uma risada maníaca. Naquele instante, uma sombra passou velozmente em sua direção. Bang! Como uma bola de bilhar, o chefe da família secundária foi arremessado a dezenas de metros antes de parar. O agressor, que investiu de forma imprudente, pagou o preço por se aproximar demais. Seu chakra e força vital foram drenados num instante, seu corpo se desfazendo em pó. Liberação de madeira. Emergência na floresta profunda. O local onde o chefe da família secundária pousou foi tomado por árvores imponentes, que se expandiram rapidamente para formar uma densa floresta. Um feixe de energia emanou do Tenseigan, vaporizando inúmeras árvores em um instante. Mas novas mudas brotaram imediatamente, restaurando a vegetação a uma velocidade surpreendente. Preso na floresta cada vez maior, o chefe da família secundária finalmente viu um lampejo de medo em seus olhos. Não se tratava apenas de esgotamento dos chakras. As árvores estavam vivas, movendo-se como se tivessem vontade própria. Elas o carregaram para o interior da floresta, seus galhos o conduzindo para cada vez mais longe. Por mais que se esforçasse desesperadamente, era inútil. Assim que foi arrastado para longe o suficiente da influência do Tenseigan, o olho gigante pareceu perder o controle, cessando seu bombardeio implacável contra a floresta. A figura de Danzou emergiu parcialmente do tronco de uma árvore enorme, seu Mangekyou Sharingan brilhando de forma sinistra. Qual é o problema, velho? Com medo de se explodir com o Tenseigan? Você? Antes que o chefe da família secundária pudesse terminar sua frase, sua consciência se esvaiu. Danzou deu um sorriso irônico. Como esperado, o verdadeiro poder não residia no homem em si, mas naquele olhar. Sem a sua influência, o chamado líder do clã não passava de um velho tolo frágil e decrépito. No fundo da sua alma, Danzou pressionou uma das mãos contra a testa do homem inconsciente. Enquanto extraía informações, seus olhos brilhavam com uma luz ainda mais intensa. Ele teve que admitir, o velho era ao mesmo tempo um lunático e um gênio. O Tenseigan deixado por Otsutsuki Amura só poderia ser controlado em conjunto pelo líder da família principal e pelo líder da família secundária. Mas esse louco havia encontrado outra maneira. Ao sacrificar linhagens sanguíneas suficientes da família secundária, ele conseguiu assumir o controle parcial. Não foi sem consequências. Seu corpo já estava deteriorado a ponto de não ter mais conserto. Ainda, assim como Otsutsuki Toneri, ele havia cogitado a ideia de viajar para a Terra para adquirir seu próprio Tenseigan. Danzou deu um sorriso irônico. Essa era uma perspectiva interessante. Capítulo 158. Os galhos que estavam firmemente enrolados se desdobraram lentamente, revelando o líder do clã do ramo Otsutsuki da família. Seus olhos se abriram gradualmente e ele permaneceu imóvel, paralisado. Refletido em seu olho solitário estava o padrão do Mangekyou Sharingan, um detalhe que dizia muito. Voxox, voxox, voxox. Do alto das árvores, mais de uma dúzia de figuras apareceram num instante, observando com cautela Danzou e seu companheiro lá embaixo. Quem é você? Pelas lembranças do líder do clã secundário, ele sabia que o homem de meia idade que acabará de falar era o chefe da família principal. Danzou lançou um olhar calmo ao redor. Todos os presentes eram pelo menos de nível Kage, e havia até alguns que haviam ultrapassado esse patamar. Embora a linhagem sanguínea Otsutsuki tivesse sido diluída, ela permaneceu uma das mais poderosas em comparação com o mundo ninja. Você protege Otsutsuki Kaguya, vigiando o mundo ninja, mas ao mesmo tempo a raiz também está observando a lua, de olho no clã Otsutsuki. Raiz? Sim. Como as raízes de uma árvore, operamos nas sombras, mantendo a ordem do mundo ninja e, ao mesmo tempo, reprimindo forças que não deveriam existir. O olhar de Danzou desviou-se da floresta para contemplar o imponente Tenseigan. Não me importa a que organização vocês aleguem pertencer, disse o homem de meia idade, apontando para o líder do clã. Entreguem-no e saiam da lua. Seus olhos estavam fixos em Danzou com um toque de cautela. O poder absoluto exige contenção absoluta. Assim como os descendentes de Agoromo foram mantidos sob controle, os herdeiros de Otsutsuki Amura também devem ser regulamentados. As marcas do modo sábio apareceram no rosto de Danzou, e seu Sharingan começou a girar. Num instante, Susanoo tomou forma, um gigante azul colossal, com mais de 100 metros de altura, olhando para os membros da tribo Otsutsuki reunidos. A força opressiva avassaladora os obrigou a recuar instintivamente, escapando da pressão esmagadora. Devido ao seu preconceito e ao uso imprudente do poder de Amura, o ramo secundário da família foi quase dizimado, e até mesmo a família principal sofreu pesadas perdas. Você não tem mais forças para proteger este olho. De agora em diante, Raiz assumirá o controle. A expressão do homem de meia idade escureceu completamente. Toda aquela conversa não passava de uma cortina de fumaça. Danzou estava ali para explorar a fraqueza deles e se apoderar do Tenseigan. Não abandonaremos a relíquia de nossos ancestrais. Danzou lançou um olhar para a formação deles. Não havia como evitar a batalha. Se vocês provarem que são dignos, poderão reivindicá-lo quando quiserem, mas não agora.
Arte sábia, liberação de madeira, emergência da floresta profunda. Enquanto Danzou juntava as mãos, o chão tremeu violentamente. Inúmeras árvores irromperam em frenesi. A floresta, antes artificial, foi rapidamente consumida juntamente com muitos membros do clã Otsutsuki. Apenas alguns conseguiram escapar da captura, saltando desesperadamente pela floresta que se expandia rapidamente, desviando-se dos galhos que os agarravam. A maioria, no entanto, teve seus chakras drenados e foi deixada pendurada no topo das árvores, inconsciente. Quando o crescimento desenfreado cessou, Danzou e o líder do clã secundário haviam desaparecido, juntamente com o gigantesco Tenseigan. Um mês passou num piscar de olhos. Não apenas os descendentes de Kaguya na Lua haviam vivenciado turbulências, mas o mundo ninja também estava em crise. Tudo começou quando a 4 caudas e as 5 caudas foram misteriosamente atacadas. Rumores no mundo ninja atribuíram o ataque a Akatsuki. Embora não houvesse provas concretas, isso não impediu Onoki de pressionar o país da chuva. Ele mobilizou um número significativo de espiões e ninjas, exigindo a extradição dos culpados e indenização. Foi somente quando o próprio Pen apareceu nos céus acima de Vagakuri que Onoki percebeu que havia provocado o inimigo errado. No entanto, naquele momento não havia mais espaço para recuar. Em meio ao ataque surpresa de liberação de poeira de Onoki, Pen entrou em batalha contra o Tsuchikage e as forças de elite da vila. Pela primeira vez, o poder do Rinnegan foi revelado, um homem contra uma aldeia inteira. No fim, o poder absoluto de Pen garantiu a vitória. Onoki pereceu. Os Jounin de elite de Vagakuri sofreram perdas devastadoras, com menos de 10% sobrevivendo. A 4 caudas e as 5 caudas foram capturadas, e metade da vila foi reduzida a escombros após o ataque. Konoha. Tsunade apertou o último relatório de inteligência em suas mãos, as veias saltando levemente em frustração. Será que Pen é realmente tão poderoso assim? Possuindo o lendário Rinnegan, ele é uma existência além do nível Kage. A batalha em Vagakuri fala por si só, respondeu Kabuto respeitosamente. 1. Informe o Mizukage e o Kazekage. Konoha concorda com a defesa conjunta. Com a assinatura de Tsunade, 3 das 5 grandes vilas ninjas, juntamente com as 4 principais nações, declararam oficialmente a Akatsuki uma organização terrorista, revelando publicamente informações sobre seus membros. No local de teletransporte lunar já conhecido, uma caverna recém-escavada se erguia em um vale próximo. Danzou passou o último mês ali, sem nunca sair, dedicando-se inteiramente ao estudo do gigantesco Tenseigan. Quanto ao líder do clã secundário, ele havia falecido de exaustão total. Danzou o enterrou não muito longe dali, marcando o local com o cajado do homem como lápide, um gesto final de reconhecimento por suas contribuições. Ao contemplar o colossal Tenseigan, que irradiava um brilho dourado, Danzou podia sentir nitidamente o abismo entre cada nível de poder. Mesmo a um passo do nível dos 6 caminhos, ele sabia que aquele olho possuía o poder de aniquilá-lo instantaneamente. Sim, este olho, ou melhor, estes olhos. Quando Otsutsuki Amura faleceu, ele deixou para trás seu próprio par de olhos, selando-os com a liberação Yin-Yang para nutrir seu crescimento. Embora agora parecessem um único olho enorme, sua verdadeira essência permanecia sendo um par de Tenseigan. Danzou tinha certeza, se conseguisse absorvê-los, sem dúvida alcançaria o verdadeiro reino dos 6 caminhos. No entanto, o processo não foi nada simples. Mesmo depois de um mês, seu controle sobre isso estava restrito ao nível dos anciãos da filial. Ele precisava proceder com extrema cautela. Se os mecanismos ocultos de Amura ainda estivessem ativos, um único passo em falso poderia lhe custar tudo. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 159. O sol poente lançava um brilho alaranjado pelo céu, iluminando um pequeno pátio dentro do complexo do clã Uchiha. Estou em casa. Sasuke voltou. Depressa, lave as mãos, o jantar está pronto. Uchiha Mikoto, usando um avental, saiu para pegar a bolsa dele com o rosto repleto de carinho e afeto. A mesa de jantar já estava repleta de uma variedade de pratos deliciosos. Não vou comer. Preciso resolver uma coisa. Uchiha Fugaku, que estava sentado, levantou-se e começou a caminhar em direção ao seu escritório. O quê? Mas você disse que comeríamos juntos em família. Mikoto franziu ligeiramente a testa, desapontada, mas logo se virou para levar o jovem Sasuke para lavar as mãos. Fugaku chegou à entrada do escritório, deslizou a porta e entrou. Na sala pouco iluminada, Uchiha Itachi estava sentado formalmente sobre o tatame com a postura ereta. O olhar de Fugaku vacilou por um instante antes de ele fechar a porta e sentar-se em frente ao filho. Você trouxe um amigo? Sim. Pen está se tornando cada vez mais enigmático. Até mesmo os membros da Akatsuki raramente o veem agora. Seu próximo alvo pode ser Konoha. Não faz sentido continuar na Akatsuki. O coração de Fugaku apertou. Embora tivesse se afastado dos assuntos do clã, ele ouvirá sussurros sobre a destruição de Vagakuri. Então fique. Danzou e Okage cuidarão da situação. Itachi permaneceu em silêncio. Você deveria passar um tempo com Sasuke. Ele está reclamando de você há muito tempo, e sua mãe também sente sua falta. Eu entendo. Não muito longe de Konoha, no topo de uma pequena colina, 3 figuras observavam a vila. Pen, Konan e Zetsu Negro. Nosso objetivo é capturar as bestas com cauda. Não há necessidade de um ataque total. Silêncio. Antes que Zetsu pudesse terminar, a voz fria de Pen o interrompeu, carregada de uma inconfundível intenção assassina. Pen, exclamou Konan, preocupada. Ignorando Zetsu, Pen olhou para Konoha. Eles se prepararam para isso. Aqueles traidores também devem estar aqui. Perfeito. Eu vou lidar com todos eles. Konan, fique aqui. Dito isso, Pen lançou-se em direção à aldeia. Assim que desapareceu completamente de vista, Zetsu Negro finalmente falou novamente. Você não acha que tem algo de estranho nele? Calha a boca, seu rato traiçoeiro. A voz de Konan era gélida. Estou apenas dando um aviso amigável. Um silêncio tenso se instalou entre eles, mas o coração de Konan estava longe de estar calmo. Ela sabia que Zetsu tinha razão. Desde que Nagato recuperar a capacidade de ficar de pé, seu poder crescerá exponencialmente, mas o mesmo acontecia com seu distanciamento e sua crueldade. A Akatsuki estava se desintegrando. E Aiko? Conforme Pen se aproximava de Konoha, uma sombra gigantesca pairava sobre ele, um sapo enorme despencando do céu. Bum! Uma tremenda força repulsiva lançou o sapo para longe. Nas muralhas defensivas de Konoha, Jiraiya encarava, chocado, a figura flutuante à sua frente. Nagato, é você mesmo? Por que está fazendo isso? Pen parou no ar.
Jiraiya-sensei, exatamente como você vê, isso é para o bem da paz no mundo ninja. Isso não trará paz. E quanto a Kona e Aiko? Como chegamos a isso? Só através do sofrimento as pessoas aprenderão a valorizar a paz. As 5 grandes aldeias nunca deveriam ter existido. Se você pretende me impedir, então você... Bum! Uma violenta explosão atravessou a torre de vigia onde Jiraiya estava, arremessando para trás como uma bala de canhão. Antes que ele pudesse cair, Tsunade o interceptou, pressionando uma mão firme contra suas costas. Concentre-se, ou você vai acabar morto. Você não gostaria de deixar todas as suas esposas viúvas, gostaria? Sua expressão era sombria. Aquele ataque veio sem aviso prévio. Num instante Jiraiya estava ali parado. No seguinte, tudo ao seu redor explodiu. Segundo informações da raiz, essa habilidade era praticamente imparável. Até mesmo uma bijudama poderia ser desviada. A expressão de Jiraiya escureceu. Ele jamais poderia aceitar que seu aluno viera para destruir Konoha. Kof, esperem um pouco, preciso de tempo. Pen ergueu a mão novamente, mas antes que pudesse atacar, 2 enormes guerreiros de chakra, um roxo e outro verde, materializaram-se em ambos os lados dele, cada um brandindo uma arma gigantesca. ZZZ. Um estrondo sônico ensurdecedor ecoou no ar quando as armas avançaram em direção a Pen. A força do impacto foi tão grande que ondas de choque se propagaram, reduzindo os edifícios vizinhos a escombros. Pen ergueu as mãos, mas as enormes lâminas de chakra pressionaram sua defesa, incapazes de romper, mas também incapazes de serem repelidas. Shizui e Fugaku estavam dentro de seus respectivos Susanoo, com seus chakras pulsando intensamente. A pressão de suas armas tensionou a barreira repulsiva de Pen, fazendo com que o campo de força, antes invisível, se tornasse visível. Enquanto o impasse persistia, de baixo, um Susanoo laranja emergiu do chão como um colosso emergente, com sua cabeça do tamanho de uma espada na mão, apontando para cima. Traidores. Shiha Tensei. Uma tremenda onda de choque irrompeu de Pen, lançando os 3 Susanoo pelos ares. Uma cratera gigantesca com 100 metros de diâmetro foi escavada na terra abaixo. O Susanoo laranja de Tashi ficou quase totalmente soterrado nos escombros. Aproveitando o momento, Pen estendeu a mão. O Susanoo roxo de Fugaku, ainda cambaleando com a explosão, foi subitamente puxado para a frente. Voxash! Uma haste de chakra negra disparou em direção ao peito de Fugaku a uma velocidade estonteante, ultrapassando até mesmo a defesa absoluta do Susanoo. Assim que a vara estava prestes a atingir o alvo, mesmo ainda estando no ar, Fugaku contorceu o corpo de forma antinatural, desviando-se por pouco do ataque. Pen não o perseguiu, mas em vez disso, olhou em volta calmamente para os raios de luz da fogueira que se aproximavam. Não importa quantos ratos se juntem, eles ainda serão apenas ratos. Dezenas de orbes escaldantes e distorcidas materializaram-se no céu antes de se lançarem em sua direção, convergindo para um único ponto. Liberação de queimadura, assassinato por vapor excessivo. Tudo num raio de 12 metros da posição de Pen se transformou num inferno furioso, com chamas se contorcendo de forma antinatural enquanto consumiam a área. Capítulo 160. As chamas tomaram conta do céu, transformando toda a área circundante em um mar de fogo. Resistência inútil, murmurou Pen, estreitando os olhos. As chamas intensas ao seu redor foram subitamente dissipadas. Xixi. O fogo foi afastado, dissipando-se em vapor ao encontrar uma enorme parede de água. Vista de baixo, a paisagem do céu de Konoha era dominada por uma gigantesca esfera de água, que cobria quase toda a vila. Bem no centro, envolta em um denso vapor, havia uma esfera menor e branca. Pen estava aprisionado dentro dela. Nas muralhas externas da vila, Meiterumi apareceu, liderando um esquadrão de usuários de liberação de água. Nunca imaginei que chegaria o dia em que lutaria por Konoha, comentou ela. Mesmo assim, Kizami se superou. Agora, é a nossa vez. Liberação de água. Ótima técnica de cascata. Liberação de água. Onda de choque de água explosiva. Liberação de água. Pilar de formação de água. Enormes quantidades de água irromperam, formando 4 colunas semelhantes a vórtices que expandiram ainda mais a esfera de água. Shiha Tensei. A enorme esfera de água tremeu, ondulando sob o impacto da força repulsiva de Pen. A perturbação durou um longo momento antes que as ondas finalmente se acalmassem. Funcionou, exclamou alguém. Enquanto o raio da esfera for maior que a força de repulsão, podemos restringir seu movimento. Nas profundezas das montanhas atrás da rocha Okage, Shikaku observou a cena antes de se virar para Inoishi, que estava sentado com os olhos fechados, em profunda concentração. Chegou a hora. Lá no alto do céu, Deidara, montado em seu pássaro de barro, recebeu o sinal. Seu rosto se iluminou de entusiasmo enquanto ele fazia um selo com a mão. Um grito alto ecoou pelo campo de batalha. A arte é a morte dos deuses. Dentro da enorme esfera de água, dezenas de enormes tubarões de argila branca nadavam rapidamente em direção ao centro. Bum! Uma explosão abafada reverberou debaixo d'água, seu brilho visível mesmo de baixo. À medida que as ondas de choque se espalhavam, a colossal esfera de água inchava e contraía rapidamente antes de finalmente atingir seu limite e se romper. Jutsu de invocação. Mei pressionou as mãos contra o chão, invocando um tubarão em frangalhos. De dentro de sua barriga dilacerada, 2 braços surgiram, abrindo-a por dentro. Kizami, meio transformado em tubarão, emergiu com o corpo coberto de fluido. Você está bem? Perguntou Mei. Estou bem, respondeu Kizami com indiferença, completamente indiferente ao desprezo nos olhos do Mizukage. Em vez disso, olhou com entusiasmo para a cortina de água que se dissipava acima deles. Em seguida, os ninjas de Konoha entraram em ação, utilizando jutsus para lidar com as consequências. Liberação da terra, escavação emergencial da terra, liberação da terra, rampa do fluxo da terra. A água em cascata jorrava para enormes valas que haviam sido preparadas previamente, formando rapidamente um vasto lago no perímetro da aldeia. Em pouco tempo, Konoha parecia uma terra inundada. No entanto, todos os olhares estavam fixos no céu, onde Pen ainda flutuava, aparentemente ileso, exceto por sua aparência ligeiramente desgrenhada. Como isso é possível? Deidara murmurou incrédulo. Eu me dediquei de corpo e alma àquela explosão. Droga! As explosões subaquáticas eram exponencialmente mais destrutivas do que as em mar aberto. Ele havia trabalhado incansavelmente para criar esse ataque, cujo poder rivalizava até mesmo com sua arte suprema e contudo, Pen permaneceu ileso. O olhar gélido de Pen percorreu o campo de batalha abaixo. Este jogo sem sentido. Termina agora. Uma pequena esfera negra flutuou para cima, saindo de sua mão e subindo em direção ao céu. O chão começou a tremer. Os remanescentes da cortina d'água, ainda não totalmente assentados, foram erguidos no ar mais uma vez. Lá no alto, Deidara sentiu uma força estranha puxando-o.
Seu pássaro de argila batia as asas furiosamente, mas não conseguia se mover nem um centímetro para frente. Tic. Rangendo os dentes, ele formou um selo. Bum, bum. Deidara detonou sua argila, usando as ondas de choque para se impulsionar para longe da esfera negra. Enquanto isso, os ninjas abaixo também sentiram a força da atração, prédios, árvores e até mesmo pessoas estavam sendo erguidos para o céu. Concentrem seus ataques no núcleo, gritou Itachi. Seu Susanoo se formou instantaneamente, arremessando Yasaka Magatama em direção à esfera negra. Ao mesmo tempo, o Susanoo de Fugaku entrou em seu terceiro estágio, estendendo as palmas das mãos para frente enquanto o sangue escorria de seus olhos. Susanoo. Uma esfera de energia púrpura disparou, seguindo de perto o Yasaka Magatama. Enquanto isso, Inoishi transmitiu a mensagem telepaticamente para todos os ninjas próximos. Liberação de queimadura, chama celestial. Liberação de fogo, jutsu do dragão de fogo. Uma série de explosões ensurdecedoras sacudiu o campo de batalha. Os destroços flutuantes, água, pedras, árvores, foram instantaneamente reduzidos a cinzas. Uma lesma rastejou até o ombro de Fugaku, emitindo um suave brilho verde. Seus olhos sofreram danos graves. Se isso continuar, você ficará cego. Então este é o destino amaldiçoado destes olhos, consumidos para sempre pela escuridão. Fugaku exalou. Entendo. Lá no alto, Deidara, agora agarrado ao pé de um pássaro de argila menor, descia lentamente. Ele olhou para Pen, não muito longe, e forçou um sorriso sem jeito. Líder, isso é um mal-entendido. Traidor. Uma vara preta foi disparada em sua direção. Sem outra opção, Deidara soltou seu pássaro e provocou uma explosão, usando a força para se esquivar do ataque. Ele despencou, gritando de alarme. Ele enfiou a mão na bolsa vazia. Droga. Acabou minha argila. Será que vou mesmo morrer ao cair? O primeiro artista a morrer de uma queda. O velho ia morrer de rir se soubesse. Voxox. Uma sombra cruzou o ar, surpreendendo Deidara no meio da queda. Você está ferido? Ainda consegue lutar? A voz era profunda e confiante, o abraço firme e caloroso. Deidara ficou paralisado por um instante. Droga. Me solta. Aquele desgraçado do Pen precisa aprender o preço de desrespeitar a arte. Jiraiya, com o rosto adornado com suas marcas características de sapo, sorriu enquanto observava a artista impetuosa se debater em suas mãos. Itachi realmente traz para casa alguns amigos interessantes. Ele ergueu o olhar, encarando Pen. Dois sábios. Parece que agora é a nossa vez. Enquanto isso, lá embaixo, Kakuzu e Biva Juzo observavam um campo de batalha caótico. Apesar de seus esforços com o estilo água e os explosivos de Deidara, Pen permanecia ileso. Talvez devêssemos recuar, murmurou Juzo. Embora quisesse ajudar Itachi, essa batalha estava claramente além de suas capacidades. Kakuzu hesitou. Ele só havia concordado em ajudar Itachi a lidar com esse problema interno da Akatsuki, mas agora, o Okage deu uma ordem e interrompeu um agente Ambu que acabava de chegar. Ajude a repelir Pen e a recompensa aumentará para 500 milhões de ryu. Kakuzu se virou para Juzo, com os olhos brilhando com uma motivação recém-descoberta. Escuta, garoto. Um verdadeiro ninja jamais recua. Quanto mais você luta contra os fortes, mais tempo você vive. Capítulo 161. Nos arredores de Konoha, no topo de uma pequena colina. Eles são mais capazes do que eu esperava, e o clã Uchiha está se escondendo mais fundo do que eu imaginava. Até o Mizukage e o Kazekage se juntaram à luta, sem falar daqueles traidores. Será que deveríamos descer e ajudar? Konan olhou para o falante Zetsu Negro com uma expressão calma. Precisamos ter fé em Deus. Zetsu Negro silenciou e voltou seu olhar para o campo de batalha distante. Como esperado, nenhum deles era normal. Mas Pen já deveria ser invencível, certo? Embora neste estado as coisas estejam um pouco complicadas. Bum! O corpo gigantesco do grande sapo-chefe foi arremessado por uma força invisível, caindo em Konoha e derrubando inúmeros prédios. Ele deslizou pelo chão, deixando uma vala profunda com várias dezenas de metros de extensão antes de finalmente parar. Vocês dois, é mesmo esse o tipo de batalha em que eu deveria estar envolvido? Gamabunta rangeu os dentes de dor, usando sua espada para se apoiar enquanto se levantava. Ele se virou para os dois sábios sapos empoleirados nos ombros de Jiraiya e reclamou. Chega de reclamações. Concentre-se, ou você morrerá antes mesmo de perceber. Desculpe, Gamabunta. O inimigo está me dando muito trabalho. Preciso da sua ajuda. O rosto de Jiraiya estava solene enquanto ele olhava para Pen. Os olhos do sábio dos 6 caminhos são realmente um problema. Fukazaku, também encarando Pen, tinha uma expressão sombria. Pequeno Jiraiya, cuidado com o seu modo sábio. Se você o mantiver ativo por muito tempo, isso causará danos permanentes ao seu corpo, alertou Shima. Estilo água, projétil de tubarão de água. Estilo vento-fogo, labareda divina do turbilhão. Estilo lava, dor óssea corrosiva. Estilo magnético, chuvisco de areia. Pen estendeu a mão, absorvendo todos os jutsus lançados contra ele, até mesmo a areia de ferro, que perdeu seu chakra e caiu inofensivamente no chão. Os ataques implacáveis o fizeram franzir ligeiramente a testa. Em especial, o golpe característico de Kakuzu, a combinação dos 5 elementos, chamava muito a atenção. O Rinnegan de Pen travou em seu próximo alvo. Com um simples movimento de mão, Kakuzu, que acabará de desferir seu ataque, foi subitamente arrancado do chão a uma velocidade alarmante, voando em direção a Pen no céu. Sentindo-se perdendo o controle e se elevando rapidamente, o experiente Kakuzu imediatamente dividiu seu corpo em múltiplos clones do medo do rancor da terra. Ele usou o estilo terra para aumentar seu peso e, em seguida, detonou seu clone de fogo no ar. A poderosa explosão alterou sua trajetória. Assim que se libertou da força gravitacional, ele olhou para cima e viu Pen estendendo as duas mãos em sua direção. Seu coração disparou. Um instante depois, ele sentiu uma força avassaladora pressionando Konoha sob a mão estendida de Pen. Uma enorme onda de choque rompeu, obliterando todas as estruturas em seu caminho. Em instantes, um terreno baldio recém-devastado, com mais de 100 metros de largura, estendeu-se diante deles. Ao mesmo tempo em que Pen desencadeava sua técnica, uma longa língua surgiu debaixo de Konoha. Pen o fez inclinar o corpo para se esquivar, apenas para se deparar com uma espada de pedra presa a uma longa corrente de ferro vinda da direção oposta. Uma finta. Mas contra o Rinnegan, truques como esses eram inúteis. Pen desviou-se do golpe inicial, mas no instante em que a espada de pedra roçou nele, curvou-se no ar como se estivesse viva, a corrente envolvendo-o firmemente. Olhando para a corrente agora enrolada em sua cintura, Pen lançou um olhar frio para o responsável, Jiraiya.
Um truque inútil. Isto acaba agora. A corrente não se rompeu sob a força de repulsão dele. Em vez disso, uma imensa força de tração a atravessou, arrastando-o para baixo. Por um instante, até mesmo Pen teve dificuldades para manter sua posição. Uma combinação de petróleo, vento e fogo percorreu a cadeia de correntes, incendiando-se no inferno que se lançou em direção a Pen como uma enorme bola de fogo. Shira Tensei. As chamas, imbuídas com o chakra da sábia, explodiram para fora. No entanto, a corrente permaneceu intacta. Agora, a corrente que envolvia o corpo de Pen começou a crescer. A espada de pedra, aparentemente viva, contorceu-se como uma serpente venenosa e o atacou. Pá! Um acerto em cheio. Os rostos de Fukazaku e Shima se iluminaram de alegria. Esta arma foi cultivada por gerações pela vontade dos grandes sábios sapos. Ela existe entre a forma física e a espiritual. E funcionou. Uma vez perfurada, até mesmo uma besta com cauda teria sua consciência selada instantaneamente. O corpo de Pen caiu no ar, mas então ele parou no meio da queda. Suspenso no céu, uma figura fantasmagórica do rei do inferno manifestou-se atrás dele. Suas mandíbulas enormes mastigavam metodicamente. A cada mordida, rachaduras se espalhavam pela espada de pedra e pela corrente. Pá, pá, pá. Por fim, eles se despedaçaram em pontos de luz. Como é que vamos explicar isso ao grande sábio sapo agora? Jiraiya observou Pen descer lentamente com os olhos cautelosos. Não há tempo para arrependimentos. Prepare-se para a próxima rodada. Pen observou Yagura, Meiterumi e os outros se aproximarem, formando um perímetro ao seu redor. Seu olhar percorreu todos eles. Vocês ainda não conseguem entender a distância entre vocês e Deus. Vocês têm duas opções, submeter-se ou sofrer. Parece que você escolheu a segunda opção. Levantar ambas as mãos. Jiraiya, volte. Super Shinra Tensei. Uma luz branca ofuscante irrompeu. Uma onda de choque devastadora se expandiu, aniquilando tudo em seu caminho. Por um instante, não apenas a matéria, mas até mesmo o som, a cor e a própria luz pareceram desaparecer. Ninguém sabia quanto tempo havia passado. Meiterumi rastejou para fora dos escombros, machucada e com hematomas. A nobre presença do Mizukage havia desaparecido. Ela voltou seu olhar para Konoha. Seu corpo tremia. Konoha havia desaparecido, apagado fisicamente da existência. Uma cratera gigantesca, como se tivesse sido atingida por um meteoro, jazia em seu lugar. O terreno ao redor desmoronava lentamente dentro dela como um redemoinho. Droga, não se pode confiar em homens velhos. Mei jogou de lado com amargura um anel quebrado que estava em seu dedo. Uma lesma rastejou até seu ombro, emitindo uma fraca luz verde. O que você precisa que eu faça agora? Mei soltou uma risada autodepreciativa. O poder de Pen havia deixado um profundo sentimento de impotência em seu coração. Em sua mente, uma voz ecoou. Não precisa, Mizukage-sama. Agradeço sua ajuda. Tentaremos mais uma vez selá-lo usando o jutsu ocular exclusivo do clã Uchiha. Caso isso falhe, o Okage-sama usará o selo do ceifador da morte. Por ora, pedimos que você e o Kazekage ajudem a resgatar quaisquer sobreviventes presos sob as ruínas. Capítulo 162. Aquele velho ainda não voltou? Tsunade manteve seu jutsu de invocação, abrindo os olhos com um leve tom de cansaço. Já enviamos uma mensagem, mas... Yakushi não hesitou ao olhar para a vila devastada. É melhor que ele não volte. Não precisa ver essa bagunça. A destruição da vila já era uma realidade inegável, e Tsunade não tinha mais expectativas. Afinal, mesmo Danzou, que podia usar a liberação de madeira, provavelmente teria dificuldades contra Pen neste momento. Ele era simplesmente forte demais. Uma figura saltou à distância. Era Kakashi, amparando o Jiraiya ensanguentado. Kof, Tsunade, o jutsu de selamento Shikifujin pode não funcionar no Pen. Tendo falhado em selar sua vontade dentro da lâmina do Shinigami, Jiraiya, que também entendia a técnica, estava bem ciente de suas limitações. Mas antes que ele pudesse terminar, Tsunade o interrompeu. Chega. Não importa se funciona ou não. Como Okage, há coisas que devo fazer. Ela lançou um olhar determinado para Konoha em ruínas. Se eu falhar, você e o velho podem decidir quem será o sexto Okage. Tsunade, não me distraia. Ainda há muitos feridos sob os escombros que precisam de ajuda. Com isso, ela fechou os olhos. Um suave brilho verde emanou de seu corpo enquanto ela ignorava Jiraiya completamente. Diante de Pen, Uchiha Itachi e Shizui trocaram olhares antes de ativar seu Susanoo em sua forma completa. Mesmo com as células do primeiro Okage integradas ao seu corpo, a batalha prolongada e de alta intensidade já havia causado cansaço em seus olhos, provocando uma sensação de queimação. Tolos teimosos. Assim que as palavras de Pen foram proferidas, os dois Susanoo cambalearam para frente, perdendo momentaneamente o equilíbrio. Quando Itachi se recompôs, Pen já havia desaparecido de vista. Cuidado! Gritou Shizui enquanto a espada de seu Susanoo avançava em direção a Itachi. Bum! Num instante, o enorme Susanoo de Shizui foi arremessado para longe por uma força invisível. Enquanto isso, o Susanoo vermelho alaranjado de Itachi deteriorou-se rapidamente, primeiro perdendo sua armadura, depois seus músculos e, por fim, seus ossos, antes de se dissipar completamente em chakra que Pen absorveu em sua palma. Quando Pen estendeu a mão para o corpo de Itachi, um bando de corvos se dispersou repentinamente. A expressão de Pen permaneceu impassível. Com um olhar para a esquerda, ele estendeu a mão, ativando a atração universal. Num piscar de olhos, ele agarrou o clone de corvo de Itachi, que tentava escapar pela garganta. Ao mesmo tempo, sua outra mão segurava uma haste preta, que ele cravou diretamente no coração de Itachi. Sangue escorria do canto dos lábios de Itachi. Pen olhou friamente para seu corpo moribundo e falou indiferentemente. Eu vou eliminar cada um de vocês. Ninguém trai Akatsuki. Com um estalo horrível, ele quebrou o pescoço de Itachi e voltou seu olhar para Shizui, que avançava em sua direção. De repente, ele sentiu uma perturbadora mudança no tempo e no espaço. Franzindo a testa, olhou para o corpo sem vida de Itachi, apenas para se deparar com um par de Mangekyou Sharingan carmesins. Tsukuyomi. No mundo sombrio e vermelho sangue de Tsukuyomi, um grande Mangekyou em forma de catavento pairava no céu. Pen examinou os arredores, um deserto infinito e desolado, repleto de um silêncio mortal. Então, essa é uma técnica Sharingan? Eu já o matei. Então terei que matá-lo de novo. Duas fendas apareceram no céu, abrindo-se lentamente para revelar Rinnegan contemplando o mundo carmesim. Rachaduras se espalham pela paisagem, o próprio espaço começa a desmoronar.
se despedaçando pedaço por pedaço, flutuando para cima como fragmentos de um espelho estilhaçado, anunciando o fim do mundo. Nesse instante, outro par de Mangekyou Sharingan, com um padrão diferente, manifestou-se no céu, fixando-se na consciência de Pen com um giro hipnótico. Koto Amatsukami. Uma força de vontade avassaladora irrompeu em um pilar de luz radiante sob os pés de Pen, lançando-o para o ar. Suspenso na luminescência furiosa, seu corpo foi engolfado por sua energia transformadora. Pela primeira vez, o brilho onipotente do Rinnegan pareceu diminuir. Pai, mãe, Yaiko, Conan, Jiraiya Sensei. Nas profundezas do seu subconsciente, emoções e memórias esquecidas começaram a ressurgir, pouco a pouco. Isso está tentando alterar minha mente? Pen, ainda levitando no ar, abriu os olhos. Seu olhar era gélido, com um toque de fúria. Eu sou um deus. Sua voz ecoou pelo vazio. O Rinnegan no céu se contraiu. O mundo de Tsukuyomi se despedaçou completamente, como um espelho estilhaçado. Nem mesmo os dois conjuntos de Sharingan acima foram poupados. Na realidade, tanto Itachi quanto Shizui desmaiaram, com sangue escorrendo dos cantos dos olhos. Pen, momentaneamente atordoado por um único segundo, voltou à consciência de repente. Suficiente. Svi. Duas hastes negras avançaram, atravessando seus crânios. O Uchiha Itachi e o Uchiha Shizui caíram sem vida no chão. Contudo, momentos depois, seus corpos oscilaram e se dissiparam em meras ilusões. Os olhos de Pen se estreitaram. Sem se aproximar, desviou o olhar para a distância e no instante seguinte desapareceu. Por trás de Uchiha Fugaku, que segurava os olhos ensanguentados, veio a voz impassível de Pen. Um ratinho. Pu. Uma haste negra atravessou seu coração, seguida por outra que perfurou seu cérebro. Assim que teve certeza de que Fugaku estava realmente morto, Pen estendeu a mão. Com um único pulso gravitacional, esmagou o cadáver, transformando-o em uma névoa de sangue. Só então sua figura desapareceu, dirigindo-se para o local onde sentirá o chakra de Itachi. Capítulo 163. Vestido com seu característico macacão verde, Gai apareceu diante de Tsunade num instante, carregando os inconscientes Uchiha Itachi e Uchiha Shizui debaixo dos braços. Okage-sama, missão cumprida. Mas o estado deles não parece muito bom. Duas lesmas se fixaram rapidamente nos Uchihas inconscientes, iniciando o processo de cura. Tsunade abriu os olhos e se levantou. Chegou a minha vez como Okage de assumir o comando. Espere. Uma voz a interrompeu. Olhando para o lado, Tsunade viu Yakushi Nono encarando Might Gai. Might Gai, você se lembra de autocontrole? Perguntou ela, entregando-lhe um pergaminho de missão da fundação. Nono se virou para Tsunade. Peço desculpas, Tsunade-sama. Antes de partirmos, Danzou-sama instruiu que se encontrássemos um inimigo que não pudéssemos derrotar, esta missão deveria ser confiada a Might Gai. Cara, Kakashi, que estava por perto, pareceu ter percebido algo, e sua expressão ficou mais séria. Ao pegar o pergaminho, Might Gai exibiu seu sorriso característico, fazendo um sinal de positivo para Kakashi. Esta é a juventude, Kakashi. Eu estava ansioso para ver minha juventude arder em seu auge. Com isso, ele executou um rápido Konoha Reppu no mesmo lugar, sua energia crescendo intensamente. Uma sombra surgiu atrás do Might Gai, que estava empolgado com uma mão repousando em seu ombro. Cara, ainda não é hora de você deixar a juventude florescer. Por enquanto, deixe que nós, os mais velhos, cuidemos disso. Danzou-sama. Todos se viraram, com os rostos passando de choque para alegria. Peço desculpas, me atrasei por alguns assuntos. Danzou contemplou a Konoha devastada à sua frente. Mas parece que vocês se saíram bem. Honestamente, há muito tempo penso em demolir Konoha e reconstruí-la. Seu velho Gaga, pare de falar besteira. A alegria inicial de Tsunade se transformou instantaneamente em irritação. Chega, Tsunade. Os outros ainda precisam da sua cura. Se eu falhar, Gai pode assumir. Suas habilidades médicas são mais cruciais agora. Com essas palavras, a figura de Danzou desapareceu. Por sua Pen parou subitamente, seus olhos fixando-se na figura que bloqueava seu caminho. Danzou? Perfeito, posso usar você para obter mais informações. Sem hesitar, ele avançou. Eu estava pensando a mesma coisa. Danzou encarou o Rinnegan diretamente. Tendo estudado olhos de calibre semelhante, ele não pôde deixar de duvidar de como Uchiha Madara havia despertado esse poder. Se Madara realmente tivesse desbloqueado esses olhos, então, mesmo em seus últimos anos, ele deveria ser invencível. E no entanto, ele morreu. Possuir o poder de remodelar o Yin e o Yang, de criar a partir do nada, e ainda assim sucumbir à velhice, parecia uma piada cruel. Marcas negras começaram a se espalhar pelo rosto de Danzou enquanto ele batia as mãos no chão. Arte sábia, o nascimento do mundo das árvores. O próprio solo de Konoha tremeu quando inúmeras árvores irromperam do chão, espalhando-se em todas as direções. Nem mesmo a cratera no centro da vila foi poupada, com as árvores brotando e transformando o que havia sido reduzido a escombros em uma vasta floresta. Todos os vestígios da batalha foram enterrados sob a paisagem que crescia rapidamente, integrando-se perfeitamente ao ambiente ao redor. No entanto, a floresta era perturbadora. Ela se contorcia e se expandia descontroladamente, como se estivesse viva, uma força avassaladora da natureza. Isto. Terumime olhou em choque para o campo de batalha transformado. A voz em sua mente a informou da chegada de Danzou e, com ela, uma renovada sensação de esperança. Uma técnica dessa magnitude, seria mesmo obra de um humano? Então esse era a liberação de madeira, o poder lendário do deus ninja? Tsunade também ficou atonita. Embora orgulhosa, não pôde evitar cerrar os dentes. Afinal, essa era a preciosa liberação de madeira do clã Senju. Enquanto isso, Jiraiya podia sentir claramente a imensa concentração de energia natural dentro da floresta. Não havia dúvida, Danzou havia integrado o modo sábio à sua técnica. Em meio à densa folhagem, Pen experimentou isso em primeira mão. Embora o Rinnegan pudesse absorver chakra, era ineficaz contra a energia natural. Pior ainda, o excesso de energia natural distorceu suas habilidades sensoriais, dificultando o acompanhamento dos movimentos de Danzou. Pen começou a levitar no exato momento em que um humanoide de madeira colossal surgiu por trás dele. Suas mãos enormes se fecharam de ambos os lados, tentando esmagá-lo. Shiha Tensei. Uma poderosa força repulsiva irrompeu para fora, mas em vez de quebrar as mãos de madeira, criou um impasse momentâneo. A imponente estrutura de madeira, como se abraçasse uma esfera invisível, continuou a pressionar para dentro, exercendo uma força cada vez maior. Creak,
Pen, com as mãos erguidas em desafio, franziu a testa. Sua força repulsiva, antes imparável, falhara em obliterar o gigante de madeira. Impressionante. Então, você é o trunfo deles? Envolvido nos braços da estrutura de madeira estava um enorme dragão de madeira, com os olhos fixos em Pen como uma serpente venenosa pronta para atacar. Jutsu de invocação. De dentro de uma densa nuvem de fumaça, emergiram 2 braços colossais, agarrando os membros do gigante de madeira. Ao mesmo tempo, um brilho aterrador emanou de sua boca. Bum! Uma esfera de energia, semelhante a uma bijudama, obliterou a cabeça do gigante de madeira num instante. Que monstro é esse? Tsunade exclamou, chocada. Era ainda mais imponente que o gigante de madeira, uma casca mumificada e sinistra envolta em correntes, como um prisioneiro amaldiçoado de uma era antiga. A breve esperança que surgiu nos corações dos defensores de Konoha foi rapidamente substituída pelo pavor. Pen ainda não havia liberado todo o seu poder. Um rugido gutural irrompeu da criatura quando o dragão de madeira enrolado em seu pescoço foi despedaçado. A estátua Gedo ergueu a cabeça e urrou. As ondas sonoras reverberavam pela floresta, uma força antinatural e opressiva que causava arrepios em todos os presentes. Mesmo aqueles que apenas vislumbraram o monstro sentiram seus instintos gritarem de medo, como se um poder ancestral estivesse reprimindo seu próprio sangue. Capítulo 164. A casca do 10 caudas? Empoleirado no alto de uma árvore, Danzou fixou o olhar em Nagato, que flutuava calmamente acima da estátua Gedo. Como se pressentisse o olhar de Danzou, Pen se virou para encará-lo. Ao mesmo tempo, a estátua Gedo abaixou a cabeça, seus olhos selados aparentemente fixos em Danzou também. Rugido. As árvores da floresta pareciam ter adquirido um propósito singular, crescendo de forma coordenada em direção à estátua Gedo, numa tentativa de aprisioná-la. As árvores envolviam a figura colossal, apenas para serem despedaçadas, crescendo, unindo-se e sendo dilaceradas repetidamente. Embora a vegetação implacável tenha conseguido dificultar os movimentos da estátua Gedo, não foi capaz de impedir completamente seu ataque a Danzou. Uma mão colossal, grande o suficiente para encobrir o céu, desceu em sua direção. Bum! Fragmentos de árvores e destroços voaram em todas as direções enquanto a enorme palma limpava uma área considerável do campo de batalha. Mas em meros instantes, as árvores que cresciam incessantemente voltaram a crescer, enrolando-se em torno do braço que havia atingido o chão, prendendo-o firmemente. Rugido. A floresta enlouqueceu, seu crescimento acelerando a um ritmo aterrador. Cipós e galhos retorcidos espiralavam pelas pernas e braços da estátua, subindo cada vez mais alto. A estátua Gedo, como um imã preso em areia de ferro, se viu cada vez mais contida. Para cada galho que arrancava, inúmeros outros cresciam em seu lugar, escalando implacavelmente. À medida que a vegetação se espalhava, cobrindo cada vez mais a sua forma, a outrora frágil estátua Gedo foi gradualmente se tornando imóvel. Sem qualquer resistência, as árvores a engoliram ainda mais rapidamente. A figura gigantesca logo foi completamente envolta por uma espessa camada de vegetação, transformando-se de uma entidade temível no que parecia ser uma montanha coberta por uma densa floresta. Bum, bum, bum. Um som profundo e rítmico ecoou de dentro da estátua selada de Gedo, lembrando uma batida de coração. Mesmo à distância, Conan e Zetsu Negro conseguiam ouvir claramente. Aquele velho é realmente uma ameaça. Zetsu Negro lançou um olhar rápido para sempre calma Conan, mas não conseguiu esconder o lampejo de excitação em seus olhos enquanto continuava a observar atentamente o campo de batalha. Esse chakra é uma besta com cauda. Danzou percebeu imediatamente que algo estava errado e canalizou ainda mais chakra para seu jutsu. As árvores retorcidas e sinuosas que engoliram a estátua Gedo fizeram com que a montanha, coberta, parecesse estranhamente distorcida, como se algo monstruoso estivesse se incubando em seu interior. Rugido. Galhos e folhas foram lançados em todas as direções. Como uma criatura que emerge de sua casca, a estátua Gedo surgiu, soltando um rugido furioso em direção ao céu. Seu corpo, antes definhado, agora parecia mais cheio e revitalizado. Lava incandescente jorrou de debaixo de seus pés, espalhando-se em todas as direções. Em questão de instantes, a outrora exuberante floresta transformou-se em uma paisagem de rocha derretida borbulhante, semelhante à cratera de um vulcão em erupção. A lava continuou a expandir-se, devorando a terra e suprimindo completamente o rápido crescimento das árvores. Será que falhei? O poder da 4 caudas, verdadeiramente problemático. Danzou rapidamente formou selos de mão. Arte sábia, liberação de vento, tempestade de tornados. Uma tempestade gigantesca engolfou toda a floresta, arrancando árvores pela raiz e lançando inúmeras folhas e galhos em espiral para o céu. O tornado se expandiu, tornando-se cada vez mais largo, atingindo um diâmetro de quase 5 quilômetros. A força descomunal da tempestade limitava a visibilidade dos observadores distantes, mas os rugidos estrondosos de Pen ainda podiam ser ouvidos lá dentro. Em meio à tempestade, Danzou abandonou o confronto direto com a estátua Gedo. Movendo-se com as correntes de ar caóticas, ele manobrou como um peixe nadando pela tempestade, elevando-se rapidamente aos céus. Arte sábia, Rasen Shuriken. Uma esfera deslumbrante de chakra giratório descreveu um arco no ar, mirando em Pen por cima. Bum! O Rasen Shuriken detonou sua imensa explosão de chakra baseada no vento, causando uma mudança repentina no fluxo de ar ao redor. Contudo, quando a poeira baixou, Pen permaneceu ileso. Quanto mais próximo o ataque chega, mais forte é sua força de repulsão. Assim que o primeiro Rasen Shuriken se dissipou, um segundo, girando em meio à tempestade, o atingiu em cheio. Mas, assim como Danzou havia previsto, Pen não usou o Shinra Tensei para repelir o ataque. Em vez disso, ele confiou na capacidade de absorção de chakra do Rinnegan, pegando o Rasen Shuriken com as próprias mãos. A enorme esfera azul de chakra de vento encolheu lentamente à medida que era absorvida. Danzou estreitou os olhos ao notar marcas de madeira aparecendo lentamente nas mãos de Pen. Então funciona. O Rinnegan pode absorver o chakra do vento, mas a energia natural lhe é prejudicial. Assim que ele estava prestes a iniciar o ataque, Voshus! Bum! Uma torrente de lava e fogo explodiu ao seu redor, espalhando-se pelo céu como fogos de artifício derretidos. Lá embaixo, a estátua Gedo havia se transformado em um canhão de artilharia vivo, expelindo enormes projéteis de lava em direção à tempestade acima. Danzou foi obrigado a desviar-se das rajadas de vento, escapando por pouco da chuva de balas. Mas as informações que ele havia reunido foram suficientes. A estátua Gedo era extremamente resistente, capaz de suportar o poder das bestas com cauda. Destruí-la em pouco tempo era improvável, tornando um ataque total imprudente.
O Rinnegan de Pen era muito mais forte do que na linha do tempo original, e suas reservas de chakra eram absurdamente altas. No entanto, sua experiência em combate parecia imatura. Ou talvez ele simplesmente dependesse demais das habilidades do Rinnegan. Isso o tornou o alvo principal. Em meio a essa tempestade, imbuído de seu chakra, seu Rasen Shuriken da arte sábia quase certamente acertaria o alvo. Este ainda era o seu campo de batalha. Vantagem, Danzou. Ele preparou outra arte sábia, Rasen Shuriken pronto para atacar. Assim que ele estava prestes a lançá-lo, uma força repentina o puxou com força. Danzou usou imediatamente a técnica de cintilação corporal para escapar. Um instante depois, o local que ele acabará de ocupar foi obliterado por uma explosão de lava. Seguiram-se mais teletransportes rápidos, sua figura oscilando em meio à tempestade. Todas as posições que ele havia acabado de deixar foram prontamente bombardeadas pelos ataques implacáveis da estátua Gedo. Aquela coisa maldita é um verdadeiro incômodo, e Pen está começando a coordenar seus ataques com ela. Danzou ficou levemente surpreso, Pen havia conseguido rastrear seus movimentos dentro da tempestade. Apesar da abundância de energia natural interferir na percepção normal de chakra. Aishi, peça para Tsunade e os outros darem apoio. Não deixe aquele monstro se descontrolar lá embaixo. Logo, a voz de Yamanaka Aishi ecoou em sua mente. Lord Danzou. O alcance da tempestade é muito vasto, e seu poder de penetração é avassalador. Não podemos fornecer apoio. Não conseguimos nem mesmo sentir direito o que está acontecendo lá dentro. Droga. Mesmo jogando em casa, meu time é inútil. Em comparação com Danzou, Pen ficou ainda mais chocado. Esse inimigo não só conhecia o tempo de recarga de suas habilidades. Sua absorção de chakra, geralmente infalível, havia falhado. E os reflexos de seu oponente foram rápidos o suficiente para se libertar do puxão de Banshou Tenin. Essa batalha estava se revelando muito mais difícil do que o previsto. Capítulo 165. Parece que Pen está em apuros. Sou habilidoso em me esconder. Uma emboscada neste ambiente poderia ser muito eficaz. Ao ouvir as palavras de Zetsu Negro, Conan olhou para o campo de batalha envolto em uma tempestade furiosa, com hesitação brilhando em seus olhos. Você não quer que Pen fracasse, quer? Se você ousar nutrir quaisquer outras intenções, eu o matarei. Fiquem tranquilos. Até que nossa cooperação esteja completa, nossos objetivos permanecem alinhados. Zetsu Negro esboçou um sorriso sinistro antes de afundar lentamente no chão. Navegando pela tempestade, Danzou avistou Pen à distância. Apesar de sua destreza em combate ser um tanto inexperiente, aqueles olhos eram um enigma. Eles proporcionavam tanto ataque quanto defesa, além de permitir que ele antecipasse os ataques. Mesmo no modo sábio, com pouca intenção de matar, cada movimento seu ainda era facilmente percebido. Os ataques comuns eram praticamente ineficazes. Ao mesmo tempo, Pen também era incapaz de fazer qualquer coisa contra ele. Portanto, parece que essa mudança é necessária, afinal. Bem, lidar com o Rinnegan não deve ser um problema. Após se deparar com o Tenseigan, Danzou desenvolveu uma profunda cautela em relação a esses poderes oculares de nível dos 6 caminhos. E agora, essa cautela só havia aumentado. Arte sábia, Rasen Shuriken. Um Rasen Shuriken azul brilhante espiralou para fora em um arco perfeito. A figura de Danzou desapareceu junto com ela. Bum! Pen bloqueou o ataque, mas a dúvida começou a se insinuar em sua mente. Como isso é possível? Eu sou um deus. Eu sou um deus. Danzou reapareceu diante de Pen, mas em vez de atacar imediatamente, ele falou. Pen, eu sei que você... Bum! Uma explosão flamejante irrompeu onde Danzou estava, engolfado pelas chamas de lava de longo alcance da 10 caudas. Sua forma reapareceu atrás de Pen, a uma curta distância. Você se intitula um deus, mas não passa de um palhaço. Bum! Você não conseguiu impedir que seus pais fossem mortos, nem conseguiu evitar a morte de Aiko. Bum! 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 As explosões incessantes continuaram. Contudo, em meio ao fogo e à destruição, a voz de Danzou continuou a ecoar. Eu já sabia de você há muito tempo. Uma marionete, um mero fantoche cuja vida inteira foi orquestrada por outra pessoa. Bum! 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 A expressão de Pen permaneceu impassível, mas a devastação indiscriminada ao seu redor revelava sua angústia interior. E esses seus olhos? Você sabe de onde eles realmente vieram? Tendo você mesmo exercido esse poder, certamente não acredita que ele lhe pertence por nascimento? Uma risadinha suave. A compostura de Pen se desfez completamente. Ver seus pais morrerem, presenciar a morte do seu melhor amigo, sentir-se fraco e impotente. E agora você se autodenomina um deus, buscando a paz, através do sofrimento. Diga-me, quem escreveu esse roteiro para você? Não passa de uma tragédia patética e miserável. Estou errado, Nagato? Pen mal teve tempo de reagir quando um par de olhos carmesins apareceu em sua visão. Quando recuperou a consciência, encontrou-se em um vasto espaço aberto banhado por luz branca e azul. Você está abalado. Você teve dúvidas, não é? Quer saber a verdade? A figura de Danzou materializou-se diante dele, emergindo da névoa. Se eu te matar, descobrirei a verdade do mesmo jeito. Não importa o que tenha acontecido, agora eu sou Deus. Acima deles, uma projeção colossal do Rinnegan se abriu lentamente. As rachaduras começaram a se espalhar, se reparando sozinhas, apenas para fraturarem novamente. Danzou balançou a cabeça negativamente. Sinto muito. Se a sua vida está destinada a ser uma tragédia, então que continue assim. Reviravoltas e arcos de redenção. Essas são as coisas mais irritantes. Além disso, aqui dentro, eu sou Deus. Com um simples pensamento, 4 estátuas imponentes surgiram, sua presença avassaladora. As estátuas realistas estenderam os braços, puxando correntes formadas por uma névoa branca e pura. Clang, clang. Os membros de Pen estavam acorrentados, seu corpo forçado a assumir uma posição semelhante a uma cruz no ar. Raios brancos começaram a cair em rápida sucessão, cada descarga drenando fragmentos de sua alma. Seus violentos esforços apenas se intensificaram, mas cada onda de resistência do Rinnegan acima invocava outro raio divino, derrubando-o. Ao ver isso, Danzou finalmente soltou um suspiro de alívio. Mesmo que não conseguisse derrotá-lo completamente, desgastá-lo aos poucos resolveria o problema. O tempo perdeu o seu significado no plano espiritual. Ai! Pela primeira vez, Pen soltou um grito de angústia. Sua alma, antes semissólida, agora está fragmentada, inúmeros pedaços luminosos se dispersando. Danzou franziu ligeiramente a testa e abriu os olhos. Algo estava errado. Ele acabou de se autodestruir? Não, não é isso. O Rinnegan no céu estava se tornando mais corpóreo, seu olhar mais consciente.
Ao mesmo tempo, todo o espaço ao redor deles começou a oscilar, tornando-se irreal. Então, o Rinnegan voltou sua atenção para Danzou, um olhar repleto de intenções assassinas. Essa sensação, como um rato preso numa caixa apanhado na mira de um gato. Só que desta vez, o terror foi muito pior do que antes. O destruidor do mundo ninja deve morrer. Vai se fuder, seu velho safado. O rosto de Danzou escureceu enquanto ele praguejava em voz alta. Juntando as mãos, ele se preparou para um combate total. Arg! Uma densa névoa de almas brancas irrompeu de seu corpo como sinais de fumaça. O espaço se contorceu como se ganhasse vontade própria. 2 pares de Mangekyou Sharingan se manifestaram acima, encarando o Rinnegan em um frenesi de loucura. Morra! A palavra carregava toda a força da vontade avassaladora do Rinnegan. Fissuras rasgaram o espaço, despedaçando as 4 estátuas imponentes. Até mesmo o Mangekyou Sharingan começou a se desfazer. Rachaduras se espalham pelo campo de batalha, originadas do Rinnegan, fraturando a própria realidade. Em meros instantes, o espaço, antes completo, foi reduzido a 1/3 de sua forma original, sendo seu colapso total apenas uma questão de tempo. Quando tudo parecia estar prestes a terminar, um par de olhos brancos se abriu lentamente. Você, profanador, deve morrer. Capítulo 166. Mundo exterior. Zetsu negro, agarrado aos destroços de árvores que rodopiavam no meio do furacão, encarava as 2 figuras à distância com uma expressão de puro terror. Há apenas um segundo, Pen havia caído vítima do doujutsu de Danzou, deixando ambos os lados momentaneamente vulneráveis, um momento oportuno presenteado pelo próprio destino. No entanto, quando estava prestes a fazer seu movimento, o corpo de Pen repentinamente se contorceu e encolheu. Num piscar de olhos, todo o seu corpo envelheceu rapidamente, definhando até virar uma casca seca antes de ser levado pelos ventos furiosos. Apenas o Rinnegan, separado de suas cavidades, permaneceu flutuando no ar, encarando Danzou fixamente. O Rinnegan teria ganhado vida? E a aura que emanava, era tudo muito familiar. Como ele ainda está vivo? Impossível. Isso deve ser uma ilusão. O rosto inteiro de Zetsu negro se contorceu em descrença, sua expressão sombria tomada pelo horror. Naquele instante, o Mangekyou Sharingan de Danzou, que estava sangrando, começou a mudar. O intrincado padrão caleidoscópico foi desaparecendo lentamente, as pupilas ficaram completamente brancas e emitiram um leve brilho azul. Os olhos de Amura. O Rinnegan, antes radiante, de repente perdeu o brilho, como se tivesse sofrido danos severos. O espaço ao redor dele se distorceu, e o Rinnegan desapareceu junto com ele, deixando Danzou parado ali, atônito. Zetsu negro estava perplexo, incapaz de processar completamente o que acabará de acontecer. A presença que ele acabará de sentir vinda do Rinnegan era inconfundivelmente a de Otsutsuki Amura, mas ele estava morto há séculos. Aquele era o Rinnegan de Madara. Como isso era possível? E esse Danzou? Por que ele possuía os olhos de Otsutsuki Amura? Não houve engano. Foi sem dúvida a presença daqueles 2 irmãos. As lembranças o invadiram, dos momentos em que se escondia na sombra sob o olhar atento do sábio dos 6 caminhos, e de tremer de medo quando o olhar de Amura varreu o mundo ninja da lua após a morte do sábio. Esse sentimento ficou gravado em seu ser. Não havia como se enganar. Por quê? Por que isso estava acontecendo? Isso não fazia parte do plano. Nagato. O plano Olho da Lua. Mãe? Ele teria que esperar mais 1000 anos? Não. Olhando fixamente para Danzou, cujos olhos agora sangravam profusamente, um lampejo de loucura e ganância passou pelo olhar de Zetsu negro. Voxash! Uma massa de substância negra e viscosa foi lançada para a frente, atravessando o peito de Danzou e atingindo seu coração num instante. Sucesso! Este corpo. Na verdade, há um fragmento da minha consciência dentro dele. Mãe, espere por mim. Eu te libertarei em breve. O coração despedaçado de Danzou foi rapidamente engolfado pelos tentáculos negros, que se espalharam por seus vasos sanguíneos e espinha dorsal, criando raízes profundas em seu interior. Sua ferida externa fechou rapidamente, como se nada tivesse acontecido. À medida que o furacão diminuía lentamente, inúmeros destroços caíam do céu. Uma figura esverdeada e brilhante caminhou levemente sobre os destroços em queda, apanhando Danzou inconsciente no ar. Encontrei Lord Danzou. Ele precisa de atendimento médico. Nenhuma presença inimiga detectada por enquanto. Cara, proteja-o. Reforços chegarão em breve. Voxash! 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 Em pouco tempo, várias figuras se reuniram em torno de Gai, permanecendo em estado de alerta máximo. Simultaneamente, Yakushi Nono e 2 ninjas médicos da raiz estenderam as mãos, liberando um suave brilho verde. Sem ferimentos físicos. Os níveis de chakra estão estáveis. Suas células estão ainda mais ativas do que o normal. Parece que o dano foi à sua alma e psique, o que o fez perder a consciência. Em segundos, Pakura e os outros também chegaram, com expressões de preocupação ao verem Danzou, ainda inconsciente, recebendo atendimento. Yakushi Nono suspirou aliviada e se levantou. Gai, me ajude a escoltar Lord Danzou de volta. Pakura, você fica aqui. Ela lançou um olhar para a carcaça sem vida da 10 caudas à distância, imóvel. Entendido. Pakura hesitou, mas acabou assentindo com a cabeça. Logo após eles partirem, Jiraiya aproximou-se com uma expressão sombria, carregando um cadáver ressecado nos braços. As nuvens vermelhas em seu manto negro tornavam sua identidade inconfundível. Então esse é Pen. Coitado. Tem algo errado. O clima ficou tenso instantaneamente. Fiquem alertas. Pode haver membros da Akatsuki por perto. Conan. Uma figura com asas desceu lentamente do alto, com o olhar fixo no corpo sem vida nos braços de Jiraiya. Esperem. Jiraiya ergueu a mão, impedindo os outros de atacarem. Ele deu um passo à frente, o rosto pesado, os olhos cheios de tristeza. Conan. Por que vocês todos acabaram assim? Ele simplesmente não conseguia entender como as 3 crianças bondosas que ele conhecera haviam levado a tamanha devastação. A guerra não é sempre assim? Você me mata, eu te mato. Os fortes sempre dominam os fracos. Seu olhar gélido encontrou de sua antiga professora, carregando um ar de resignação e desapego. Jiraiya-sensei, pode me conceder um último pedido? Se possível, nos enterre na pequena cabana onde morávamos. O corpo de Jiraiya tremia e sua voz ficava cada vez mais grave. Até que tudo esteja esclarecido, você terá que ficar em Konoha. Com um movimento rápido, ele bateu com a mão no chão. Um sapo gigantesco irrompeu da terra como uma serpente voraz, engolindo Konoha inteira sem aviso prévio. Seu corpo então começou a petrificar, selando inscrições que cobriam sua superfície. Com um estrondo, o sapo desapareceu, transportado para o Monte Myoboku. Agora, precisamos discutir como lidar com aquela coisa. Ela murmurou com os olhos fixos na carcaça colossal da 10 caudas, que ainda exalava uma presença sinistra.
Capítulo 167. Onde fica isso? Na escuridão total do vazio, Zetsu Negro encarava confuso os incontáveis fragmentos flutuantes ao seu redor, de tamanhos variados. Ele vinha devorando a consciência de Danzou. Então por que tinha ido parar ali? Os fragmentos emitiram um brilho fraco, ressoando como se estivessem respondendo a algo. Zetsu Negro? Parece que o destino finalmente sorriu para mim. A voz mal havia se calado quando correntes surgiram de todas as direções, envolvendo Zetsu Negro num instante e prendendo firmemente como um casulo. Não, Danzou, isso é um mal-entendido. Podemos trabalhar juntos, não. Antes que pudesse terminar, ele desapareceu do espaço. Mais uma vez, o silêncio retornou, mas os fragmentos no vazio pareciam estar se reunindo e se reparando em um ritmo ainda mais acelerado. Nas profundezas da base secreta da raiz, em uma câmara escondida, Danzou jazia em uma maca, seu corpo conectado a inúmeros instrumentos médicos. Seu cérebro está em estado de completo bloqueio de consciência. Não há como intervir. Uchiha Itachi desativou seu Mangekyou Sharingan. Itachi, obrigado por seus esforços. Você deveria voltar agora e passar um tempo com sua família. Sim. Assim que Itachi saiu, a câmara mergulhou em silêncio, exceto pelo bip rítmico dos dispositivos de monitoramento. Após uma longa pausa, Nono Yakushi, de pé ao lado da cama, finalmente falou. Kabuto, vai e convide o Okage para vir aqui. Entendido. Uma sombra tremeluziu na escuridão e em seguida desapareceu rapidamente. Pouco tempo depois, Tsunade chegou seguindo Kabuto, com o rosto demonstrando clara irritação. Este lugar é realmente muito bem escondido. Não me admira que eu não tenha visto aquele velho por aqui, descobri que ele está acamado. Peço desculpas, Okage-sama. Tudo foi feito para sua segurança. Uma semana atrás, após retornar à base sob a escolta de Gai, Nono havia selado todas as informações sobre o estado de saúde de Danzou. Mesmo quando Tsunade enviou pessoas para investigar, a única resposta dada foi: Danzou está se recuperando de seus ferimentos. Tsunade olhou ao redor da sala e depois zombou de si mesma. Bem, certamente é seguro. Um jutsu de selamento espacial. Deixe-me adivinhar, se eu sequer pensar em fazer um movimento, toda esta câmara será teleportada para outro lugar, e presumo que as forças que aguardam do outro lado sejam mais do que suficientes para me matar? Peço desculpas, Okage-sama. Nono curvou-se profundamente mais uma vez, mas não negou. O tom de Tsunade tornou-se mais ríspido. Saiam daqui. Não quero que ninguém interfira no meu tratamento. Entendido, Okage-sama. Nono manteve a compostura ao sair da câmara. Assim que a porta de pedra se fechou com inscrições rúnicas, Tsunade finalmente soltou um suspiro, aliviando um pouco de sua frustração. Seus subordinados são certamente competentes. Ela se aproximou da cama com uma expressão séria. Embora estivesse descontente com a falta de confiança da raiz nela, ela ainda tinha alguma compreensão da força deles. Se nem mesmo eles conseguiam lidar com isso, então a situação provavelmente era muito mais complicada do que parecia. Para um velho gagá, você até que parece mais jovem. Sinceramente, você só é tolerável quando está inconsciente. Tic. Colocando suas mãos verdes brilhantes no peito de Danzou, Tsunade fechou os olhos e começou a escanear o corpo dele com chakra. Este corpo, esta força vital, é desumano. A pura vitalidade que o percorria era diferente de tudo que ela já tinha visto antes. Tsunade não pôde deixar de se perguntar, se ela cortasse a cabeça dele, ele morreria imediatamente? Ao abrir os olhos, ela estava visivelmente abalada. Era assim que era a liberação de madeira do vovô? Segundo os registros do clã Senju, a Shirama sobreviveu a inúmeros ferimentos fatais sem sucumbir. Tsunade optou por não investigar mais a fundo. Ela temia não conseguir resistir à tentação de dissecar Danzou para fins de pesquisa, enquanto suas mãos se moviam para envolver a cabeça dele em luz verde. É realmente uma questão relacionada à alma. O brilho em suas palmas se intensificou enquanto suas sobrancelhas se franziam. Logo, gotas de suor se formaram em sua testa. Ao projetar sua consciência, ela vislumbrou vagamente um espaço fragmentado. Seu entendimento sobre tratamentos relacionados à alma veio principalmente de sua avó, membro do clã Uzumaki. Tsunade se orgulhava de seu conhecimento sobre almas, acreditando ser tão competente nesse campo quanto Orochimaru. Mas ela nunca havia se deparado com um caso como o de Danzou. Uma pessoa normal nesse estado deveria ter se reduzido a um ser sem mente, mas em vez disso permaneceu em coma. A marca em forma de diamante em sua testa se espalhou por todo o seu corpo, e o chakra verde em suas mãos tornou-se completamente branco. O chakra de natureza Yin, repleto de energia da alma, alcançou o espaço fragmentado. Mas no momento em que fez contato, o espaço fragmentado reagiu como uma esponja seca, absorvendo freneticamente a energia. O chakra, que deveria ser fornecido em quantidades controladas, estava sendo, em vez disso, absorvido à força, tornando-se mais intenso a cada segundo. Quando Tsunade percebeu o que estava acontecendo e tentou se afastar, já era tarde demais. Sua consciência estava preso. Até mesmo abrir os olhos se tornou impossível para ela. Maldito velho. Mesmo inconsciente, você continua sendo um pé no saco. Mas logo, sua irritação se transformou em terror. A força de absorção atingiu um nível absurdo. Sua energia espiritual e seus chakras estavam se esgotando rapidamente, e até mesmo sua alma começava a sofrer danos. Parecia interminável e implacável. No quarto, Tsunade estava de pé ao lado da cama, os olhos cerrados com força, a expressão contorcida pela dor. Seu rosto estava mortalmente pálido, seu corpo incapaz de se manter ereto. Suas pernas cederam e ela caiu para frente, com o rosto batendo diretamente no de Danzou, completamente inconsciente. Na névoa da escuridão, ela podia vagamente sentir uma força vital avassaladora e ilimitada. O chakra fluiu por seu corpo como um rio caudaloso, preenchendo suas células com energia revitalizante. Cada fibra do seu ser parecia gritar de alegria, seu sangue fervendo de euforia. Seu corpo absorveu avidamente a força vital, desesperado por mais, ansiando por um contato mais profundo e íntimo. Foi um prazer incomparável e inebriante. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!